Você sabe com quem está falando? O filho do milionário perguntou sem levantar a voz, mas afiando cada sílaba como se fossem lâminas. Naquele segundo, o garfo que eu segurava pareceu pesar uma tonelada. Não era só a pergunta, era o que vinha por trás dela. A certeza de que, para ele, eu não passava de alguém fora do lugar. Eu respirei fundo, tentei sorrir, e senti o tecido novo da minha camisa roçar a pele como quem lembra que ainda está com a etiqueta do preço na cabeça. Não a etiqueta do shopping, a etiqueta invisível da origem. Sabe quando você entra num lugar e parece que todos já decidiram o que você vale, antes mesmo de abrir a boca? Então, era isso. Meu nome é João. João Miguel, filho da dona Cida, neto do seu Anselmo, sobrinho da tia Nena que faz o melhor bolo de fubá da rua. Eu não sou um herói, nem um coitado. Sou só um cara que aprendeu a bater o ponto, a ajudar a mãe no bazar da igreja, a fazer conta de cabeça e a correr atrás de uma vaga de estágio. E naquela noite eu estava sentado numa mesa onde, pelo que Caio, o filho do milionário, deixava claro, eu não deveria estar. A mesa ficava no salão privado de um restaurante daqueles que passam em programa de gastronomia. Luz cálida, taças finas, talheres alinhados como soldados. O ar tinha cheiro de manteiga tostada, vinho bom e expectativa. Eu tinha sido convidado pela Helena, a filha do tal milionário, Augusto Vasconcelos. Sim, aquele mesmo que aparece em revista falando de meritocracia, aquele que abriu uma fundação que distribui bolsas de estudo, aquele a quem muita gente chama de visionário. A Helena, minha namorada, queria que eu conhecesse a família. Disse que o pai tinha curiosidade sobre mim, que achava bonito eu estudar à noite e trabalhar de dia. E eu fui. Deus sabe, eu fui cheio de esperança e medo. Helena sorriu assim que cheguei, aquele sorriso que me ancorou em tantos dias complicados. Ela apertou a minha mão por baixo da mesa e sussurrou: "Respira, amor. É só um jantar." Eu queria acreditar. Queria muito. Mas então Caio encostou a taça no queixo, mediu minha roupa com os olhos e disparou a frase de abertura da nossa história. Aí respirei de novo, mais fundo, como quem se prepara para atravessar um corredor cheio de espelhos. "João, né?" Ele continuou, recostando-se na cadeira, a postura perfeita, o relógio brilhando com uma arrogância muda. "A Helena disse que você estuda. Administração? Ou era contabilidade? Uma dessas coisas úteis para quem precisa, né?" Quem precisa? A frase ficou no ar. Leve para quem a disse, pesada para quem a engoliu. Eu abri a boca para responder, mas o garçom chegou com uma espécie de manteiga aerada, uma coisa bonita, esculpida, e um pão de miolo macio. Caio agradeceu sem olhar e virou-se para mim. "Já veio aqui antes?" Neguei com a cabeça. Tentei não parecer fascinado com a textura do pão, mas a verdade é que meu encantamento era honesto, inteiro, sem vergonha. Eu tinha crescido comendo pão dormido que a padaria do seu Geraldo vendia barato no fim do dia. Ver o pão tratado como obra de arte mexeu comigo. Eu não me envergonho de ainda me surpreender. Ele sorriu com as pontas dos lábios. "Aqui é bom. O chefe estudou em Paris, trabalhou em Nova York. Sabe como é? Sei. Ou melhor, não sei. Mas entendo o recado. Existem lugares com senha, e eu não tinha certeza se aquela senha combinava comigo." Helena franziu o senho, pronta para cortar a frase que viria, mas Caio continuou. "A gente pediu o menu degustação. 8 etapas. É melhor para você não precisar escolher. Aquela era uma gentileza? Talvez. Mas soou como quem diz: você não sabe o que pedir. Eu te salvo do constrangimento." Eu agradeci, sorri e bebi um gole d'água como quem tenta empurrar uma pedra pela garganta. E foi aí que eu percebi que o milionário, o pai, Augusto Vasconcelos, me observava em silêncio. Não com desdém, não com pena. Com o tipo de atenção de quem ouve um rádio de pilha no meio do barulho, tentando captar algo fino, escondido na estática. "João", ele falou finalmente, "a Helena fala muito de você. Diz que você tem uma cabeça boa e um coração ainda melhor." Eu poderia ter desabado só com isso. E teria se não fosse a ponta de riso na boca de Caio. "Coração." Ele repetiu. "Coração é lindo.
Mas empresa não é ONG, né, pai? Helena apertou mais minha mão. Eu entendia aquela dinâmica. O irmão duvidando de tudo que não fosse espelho. O pai se medindo entre a firmeza e a escuta. A filha tentando segurar o fio do respeito. Família, no fim das contas, é sempre uma mesa com lugares marcados que a gente passa a vida tentando mudar. Chegou a primeira etapa. Um creme de abóbora com espuma de queijo e uma semente torrada que estalava como se dissesse, eu existo. Eu provei devagar, tentando decifrar o que sentia. E juro, era bom de um jeito que me lembrou a sopa de abóbora da minha mãe. Só que com palavras novas. Eu disse isso. Sem ironia, sem pose. Me lembra a sopa da minha mãe. O silêncio que se seguiu não foi de reprovação, mas de novidade. Augusto inclinou a cabeça como quem escuta uma música pela primeira vez. Caio, não. Engraçado, ele comentou. Transformar memórias em alta gastronomia. Parece propaganda de banco. E onde a sua mãe aprendeu a fazer sopa, João? No YouTube. Eu ri. Eu rio às vezes quando estou nervoso. A risada saiu torta, eu percebi. Expliquei que minha mãe aprendeu com a minha avó, que cozinhava para muita gente no bairro, que a panela grande lá de casa tinha história. Nenhuma história pareceu grande o suficiente para ele naquela noite. E tudo bem, nem sempre a gente está falando com quem quer ouvir. A segunda etapa veio com um vinho. O sommelier explicou o terroir, a altitude, as notas de frutas vermelhas. Eu tentei seguir, mas, sinceramente, eu estava mais preocupado em não manchar a toalha. Caio ergueu a taça e, antes de beber, olhou para mim. Sente o aroma, João. Põe o nariz. Tira a taça. Não assim. Mais devagar. Isso. Agora fala o que você sente. Vai, tenta. Eu senti vontade de dizer, sinto cheiro de uva adulta. Mas não disse. Disse que tinha algo meio amadeirado, talvez. Ele sorriu como quem dá um biscoito a um cachorro por fazer um truque. Viu? Nada difícil. É que às vezes as pessoas, e olhou diretamente para mim, não se dão ao trabalho de aprender. Eu me segurei. Porque existe uma linha entre aprender e performar. E naquela mesa, a performance era dele. Eu estava ali tentando não perder a minha. A terceira etapa veio com um peixe delicado, uma coisa que se desfazia sem esforço. Entre uma garfada e outra, Caio perguntou. E os seus planos? Ficar morando. Onde é mesmo? Helena soltou um Caio? Que vinha carregado de aviso, mas ele não parou. Ah, sim, na Vila São Miguel. Bem, autêntico? Ou você pensa em subir? Subir. O verbo me arranhou por dentro. Subir para onde? Para quê? Eu repeti o endereço inteiro da minha rua como quem atesta a cidadania. Falei do meu curso, do estágio que eu tinha conseguido num escritório pequeno, das planilhas que aprendi a amar, das aulas à noite em que eu entrava com sono e saía com o mundo. E foi quando Caio deu a primeira gargalhada de verdade. Planilhas, olha só. O cara é do time do Excel. Nosso herói das fórmulas, Augusto, pigarreou. Um som discreto, mas que dizia muito. Ele olhou para o filho. Não disse nada. Às vezes o nada de um pai pesa mais que um sermão. E eu, por um segundo, respirei por fora da humilhação e olhei ao meu redor. Os casais nas outras mesas pareciam estar em outros planetas, em paz com suas conversas. Ali, a nossa mesa era uma arena pequena, não sangrenta, mas cortante. E eu não queria ser gladiador. Eu só queria jantar. A quarta etapa veio com um risoto que parecia ter sido cozido no tempo certo do mundo. Augusto perguntou sobre o meu avô. Eu contei do seu Anselmo, que foi metalúrgico, que perdeu o emprego quando a fábrica fechou, que virou marceneiro por amor à madeira e por necessidade. Contei de como ele dizia que ferramenta boa não humilha ninguém. Quem humilha é quem esquece que já precisou de ferramenta. Augusto sorriu com os olhos. E foi então que Caio soltou a frase que, se eu fosse editor desta história, cortaria por clichê, mas que doeu tanto porque foi sincera demais na crueldade. João, você é uma gracinha. Um romântico humilde. O mundo aí fora é outro. Não é esse conto de fadas de esforço e recompensa. O trator passa, quem não tiver blindagem vira poeira. Você tem blindagem? Helena pousou o guardanapo e disse meu nome, como se me devolvesse a mim mesmo. Eu tinha duas opções, ou virava pedra ou virava água, e decidi ser água. Olhei para Caio e respondi, eu não tenho blindagem.
Tenho pele. E pele sente. É isso que me faz ouvir, entender, aprender. Pode não valer muito em uma sala de reunião que só fala alto, mas vale em qualquer lugar onde alguém precise olhar para o lado e reconhecer um outro alguém. Ele me olhou como se eu tivesse falado grego. Ou pior, como se eu tivesse falado óbvio. Augusto, por outro lado, encostou os dedos no queixo. Um gesto que eu aprenderia a ler depois como anotado. Chegaram as etapas 5 e 6. Eu já não lembrarei de todos os ingredientes, mas nunca esquecerei do que senti. A gula pela vida de quem chegou naquele restaurante aos 23, com a coragem de não fingir que nasceu ali. Caio, a cada prato, encontrava uma maneira elegante de me colocar numa estante invisível. Não com grosseria escancarada, com comentários que no papel poderiam parecer inocentes. Ao vivo eram flechas. Você sabe segurar a taça pela haste, não pelo bojo? Perguntou quase didático. Sabe que talheres se usa para o peixe? Insistiu como quem treina um estagiário em reunião. Não precisa colocar todo o pão no prato, João. Você pode pedir mais. Aqui é assim. Helena se desculpava com o olhar. Eu não queria que ela se desculpasse por mim. Queria que ficasse ao meu lado e ficou. A certa altura, ela virou-se para o irmão. Chega, Caio. Chega, o quê? Ele retrucou, ainda rindo. Tô ensinando. Não, você está exibindo silêncio. Augusto pousou o garfo. Foi um segundo, mas pareceu o tempo inteiro passando pelos nossos pratos. Caio, disse o pai. O seu avô me ensinou que mesa é lugar de igualar. A comida faz isso. Todo mundo mastiga, todo mundo engole, todo mundo precisa de água. E todo mundo precisa de dinheiro. Ele respondeu. É isso que nos trouxe até aqui. A comida, pai, é consequência. Vamos parar de romantizar. Eu que sempre achei que ia preferir o silêncio, falei. Com todo respeito, eu não romantizo, não. Só reconheço. Tem prato que alimenta, tem prato que exibe. Hoje a gente está comendo um que faz os dois. Eu tô tentando não engasgar com o segundo. Helena sorriu de leve. Augusto me olhou como quem encontra um velho conhecido, onde não esperava. Caio inclinou a cabeça, calculando a próxima jogada. A 7ª etapa foi uma carne selada no ponto exato da fotografia de revista. O garçom descreveu o acompanhamento com palavras bonitas. Eu pensei no arroz com feijão de casa. Imaginei minha mãe acordando cedo no dia seguinte para catar feijão na banca. Os mais lisinhos, meu filho. Eles cozinham sorrindo. Eu quase ri sozinho por causa disso. Quase porque Caio mais uma vez me puxou de volta ao tablado. E a sua família, João? O que esperam de você? Que vire gerente de banco. Que passe num concurso. Que salve todo mundo. Eu respondi devagar. Minha mãe espera que eu não perca o jeito de dizer obrigado. Meu avô espera que eu não esqueça de onde eu vim. Eu espero que eu não vire alguém que reclame do peso da própria escada enquanto pisa no dedo de quem está abaixo. Poético, ele disse, mas ineficiente. O mundo real recompensa outras qualidades. Que pena, Augusto respondeu. Desta vez sem rodeios, porque o mundo que eu tento construir precisa das qualidades que o João descreveu. A 8ª etapa veio com sobremesa. Um doce sobre outro doce, equilibrados como uma promessa. Eu quase não provei. Já estava cheio de comida e de palavras. A certa altura, o sommelier voltou para oferecer um digestivo. Eu recusei. Caio insistiu. Aceita, João, tá tudo certo. É por nossa conta, afinal. Por nossa conta. Outra flecha. Eu aceitei a água, agradeci a sobremesa, e quando o garçom se afastou, arrumei o guardanapo como quem arruma uma decisão. Existem noites em que a gente aprende mais do que em um semestre da faculdade. Às vezes, a lição dói. Naquela, doeu. Mas doeu ensinando. E existe dor assim, dor, professora. O jantar acabou sem brinde. Augusto chamou o garçom discretamente. Acertou a conta sem teatralidade. E antes de levantar, pousou a mão sobre a mesa como quem encerra um capítulo. Ele me ofereceu um cartão. Eu não ia aceitar. Tive vergonha de parecer interesseiro. A Helena assentiu com a cabeça sutil. Eu peguei. No verso, um número anotado à caneta. João, ele disse ao se levantar. Obrigado por vir. Foi um prazer te ouvir. Eu respondi que o prazer tinha sido meu.
E foi, apesar de tudo. Porque a vida real não vira pó por causa de humilhação. Ela só cria crosta. E depois a gente aprende a quebrar a crosta por dentro. Na saída, Caio me alcançou, deu um tapinha no ombro como quem confere a resistência de um móvel e sussurrou. Dica: da próxima vez, não fala da sopa da sua mãe. Fica simples demais. Eu segurei o olhar dele finalmente em linha reta e disse: dica: da próxima vez, sente a sopa. Às vezes, a coisa mais complexa da mesa é o que parece simples. Ele riu. Não foi um riso feliz. Foi o riso de quem acha que ganhou o jogo por WO. Tudo bem. A partida ainda estava no primeiro tempo. Do lado de fora, a noite era mais fresca do que eu lembrava. A cidade continuava sendo cidade, indiferente às nossas mesas privadas. Helena me abraçou na calçada. O abraço de quem quer pedir desculpa pelo mundo inteiro. Eu não sabia que o Caio ia... Ela começou. Eu sei, respondi. E tá tudo bem. Quer dizer, não tá, mas vai ficar. Meu pai... Ela disse. E parou como se buscasse a palavra certa. Meu pai não gosta de perder ninguém para esse tipo de conversa. Ele viu o avô dele ser tratado como ninguém. Ele não esquece. Só que o Caio acha que esqueceu. A gente encontra, eu disse, um jeito de lembrar. O motorista dela chegou. Ela perguntou se podia me deixar em casa. Eu disse que sim. No caminho passamos por ruas que ela raramente percorria. Ela olhou a cidade com olhos que ainda estavam aprendendo a ver o que não era vitrine. E eu, encostado no banco, pensei na frase do começo. Você sabe com quem está falando? Acho que talvez pela primeira vez eu sabia com quem estava. Com alguém que tinha tanto medo de cair que calcava o salto no pescoço de quem passava. Cheguei em casa tarde. Minha mãe dormia com a televisão ligada baixinho. Desliguei, cobri os pés dela e fui para a cozinha beber água. A geladeira tinha bilhetes colados. Comprar feijão. Ligar para a tia Nena. Não esquecer documento da faculdade. Eu escrevi outro. Amanhã vou chegar mais tarde. Sem saber que aquela frase seria um presságio. No quarto, sentei na cama e encostei as costas na parede. O jantar passava pela minha cabeça como se fosse filme que a gente tenta pausar em frame certo. Eu queria pensar no sabor, mas voltava para as palavras. E quando comecei a me perguntar se eu devia ter sido mais duro, se eu devia ter ficado mudo, se eu devia ter ido embora no meio da segunda etapa, o celular vibrou. Número desconhecido. Eu quase atendi. João, a voz do outro lado da linha, era conhecida por todo mundo que já viu uma entrevista sobre como construir um império do zero. Mas na minha orelha, naquele instante, ela soou como a voz de um pai num corredor de madrugada. Aqui é o Augusto. Desculpa a hora. Eu queria te ver amanhã de manhã, no meu escritório. Às 8. Eu fiquei mudo por um segundo. Lembrei do cartão. Lembrei do olhar de Helena. Lembrei do tapinha de Caio. Posso ir, respondi. Às 8. Obrigado, ele disse. E João, amanhã a gente conversa melhor. Tem coisa que não se diz na mesa. Desliguei, encarei o teto e senti uma mistura estranha de medo e alívio. Medo do que vinha. Alívio de saber que vinha algo. Às vezes a vida oferece uma segunda mesa. Às vezes ela muda a toalha. Muda o prato. Muda quem senta onde. E quando o dono da casa liga pessoalmente, você começa a suspeitar que a toalha vai mesmo virar do avesso. Eu dormi pouco. Sonhei com sopas e risotos, com talheres que se multiplicavam sozinhos, com a mão do meu avô batendo de leve na mesa e dizendo: "Olha no olho, João." Acordei antes do despertador, tomei banho, vesti a mesma camisa, lavada à mão pela minha mãe, passei o ferro com cuidado, olhei para mim no espelho e prometi duas coisas: não encenar o que não sou, não aceitar menos do que mereço. No café, minha mãe me olhou por cima da xícara. Tá com cara de quem vai decidir o mundo, ela brincou. É muita cara para pouca decisão, eu respondi, rindo. Decide o que dá, ela disse, e o resto? Deus vai arrumando. Eu beijei a testa dela e saí. O ônibus demorou mais do que eu queria. E por um momento, achei que fosse chegar atrasado para a reunião mais estranha da minha vida. Que tipo de conversa a gente tem com um homem que pode comprar tempo? Quando finalmente entrei no prédio,
Aquele prédio de vidro que já tinha me intimidado tantas vezes quando eu passava de longe. Respirei fundo e pensei no meu avô de novo. Ferramenta boa não humilha ninguém. Eu era uma ferramenta boa? Eu queria ser. Queria ao menos não humilhar ninguém para chegar onde eu estava. A recepcionista me recebeu pelo nome. O Sr. Augusto está esperando. O senhor grudou em mim por um segundo. Eu sorri, agradeci e peguei o elevador. O espelho do elevador devolveu um João mais sério do que eu costumava ver. Então um João triste. Um João que sabia que tudo que a gente vive tem uma entranha. Que o jantar de ontem não era um acaso. Que o convite de hoje trazia um fio puxando um novelo grande. A porta da sala dele estava entreaberta. Bati. Ele respondeu. Entra. Entrei. Não era a primeira vez que eu via Augusto Vasconcelos ao vivo, mas era a primeira vez que ele me olhava sem palco. Ele levantou. Veio até mim. Apertou minha mão com firmeza e apontou a cadeira. Obrigado por ter vindo. Disse. Eu preferia que nossa primeira conversa fosse em outro tom, mas talvez seja melhor que seja assim. Sem salão, sem cardápio, sem plateia, eu assenti. Ele se sentou, entrelaçou os dedos e foi direto. Sobre ontem. Eu vou te pedir desculpas por duas coisas. A primeira, por ter deixado certas frases passarem sem interromper. A segunda, por ter te colocado na posição de precisar aguentar aquilo. Não era o que eu queria para uma noite em que eu gostaria que a gente se conhecesse. E sim, eu sei que eu sou o pai, e que eu poderia ter. Ele procurou a palavra. Protegido mais, eu não esperava. Eu tinha me preparado para tudo, menos para um desculpa que soou como verdade. Eu abri a boca, mas ele levantou levemente a mão pedindo silêncio por um segundo. Eu te chamei João, porque ontem eu ouvi duas vozes. A do meu filho que eu conheço, e a sua que eu quero conhecer melhor. Uma eu sei de cor. A outra eu quero ter por perto, e porque... Ele respirou. Eu não sou o homem que quero ser quando deixo a voz errada dominar a mesa. Fiquei olhando para ele, tentando entender para onde aquilo ia, até onde um pedido de desculpas podia ir. E então ele concluiu. Hoje eu vou mudar algumas coisas. Se você acha que as peças se movem devagar em tabuleiros grandes, espera para ver o que acontece quando um homem que manda muito resolve ouvir o que quase ninguém escuta. Porque naquele instante, olhando para as mãos do Augusto, eu entendi que a noite anterior tinha sido prólogo. O livro ia começar agora. E quando alguém diz, hoje eu vou mudar algumas coisas, geralmente está prestes a virar a mesa, de um jeito que ninguém espera. Hoje eu vou mudar algumas coisas. Quando ele disse isso, não foi no tom de quem ameaça. Foi no tom de quem assume. Tem horas em que a mudança não vem com grito. Vem com o peso silencioso de uma decisão que já estava madura há muito tempo. Eu assenti e ficamos alguns segundos em silêncio. O relógio no canto fazia seu trabalho de ponteiro, mas era como se o tempo tivesse tirado férias da sala. João, Augusto recomeçou. Corpo levemente inclinado para frente, voz baixa. Ontem houve uma coisa que me envergonhou. Não foi você, nem a sua camisa, nem a sopa da sua mãe. Foi a distância que a gente construiu sem perceber. Eu sempre disse que minha empresa é uma empresa de gente. Ontem, eu vi gente virando figurante em mesa, cara. E eu deixei. Isso não combina comigo. Ele respirou fundo, como quem puxa para si a responsabilidade de enxergar melhor. Eu cresci ouvindo o seu Anselmo e o meu pai falarem coisas parecidas, embora nunca tenham se conhecido. O meu pai dizia... Quem esquece o caminho que fez não sabe voltar quando errar. Ontem eu me vi no início de um erro. O caminho de volta começa agora. Eu abri um sorriso. Um desses que o corpo dá antes de você pensar. Não era um sorriso de quem pensa, ganhei. Porque eu não estava num jogo. Era um sorriso de quem reconhece um pedacinho de esperança. O que você quer que eu faça? Perguntei honesto. Me acompanha hoje. Ele respondeu. Sem compromisso com nada, além de olhar comigo. Vamos aonde eu devia ir com mais frequência. Depois você me diz o que viu. Eu aprendo melhor quando alguém me devolve o mundo com palavras simples. Havia franqueza ali, e franqueza é uma coisa rara em salas que guardam cadeiras de couro. Eu disse que sim. Ele pegou o telefone,
Cancelou 2 compromissos. Avisou a assistente que ia sair. O jeito como ele falou disse tudo. Prioridade. No elevador, ele ficou em silêncio. A gente saiu do prédio sem a comitiva habitual. Sem carro blindado? Não. O carro estava lá. O motorista também. Mas antes de entrar, Augusto pediu uma coisa que me pareceu pequena e grande ao mesmo tempo. Deixa eu ir no banco da frente hoje, disse ao motorista. E abre os vidros. Saímos para a rua com o vento entrando. A cidade fez a cidade de sempre. Ambulante vendendo bala. Motoboy disputando espaço com buzina. Senhora atravessando com feira na mão. Eu senti que de algum jeito a cidade entrou com a gente no carro. Eu nasci longe desse vidro. Ele comentou, olhando para fora. Às vezes eu me esqueço. Ontem o seu me lembra a sopa da minha mãe. Tirou um mofo do meu ouvido. Obrigado. Ele me perguntou sobre mim, mas sem perguntas de entrevista. Quis saber o que eu fazia quando o ônibus atrasava e eu perdia metade da aula. O que eu comprava quando sobrava R$ 50 no mês. Porque eu gostava de planilhas. Eu contei. Contei do pequeno escritório onde eu estava estagiando, das noites de faculdade, dos dias em que eu sentia que só o cheiro do café me segurava de pé. Contei do meu avô na marcenaria improvisada. Contei da minha mãe ajustando guarda-chuva com fita adesiva para chegar seca no trabalho. Contei sem usar verniz. Porque a verdade não precisa brilhar para ser vista. Gosto muito do seu jeito de falar do que é seu, ele disse depois de um tempo, sem pedir desculpa, sem pedir aplauso. Eu não sei outro, respondi. Ainda bem, a primeira parada foi numa unidade da empresa que eu só via por fora, no caminho do ônibus. Eu nunca tinha entrado. Do lado de dentro, nada lembrava o salão do restaurante de ontem. Chão marcado por passos, cheiro de óleo, vozes cruzando turnos e histórias. Era uma área de logística. Paletes indo, paletes voltando, caixas, clipboards, o mapa da economia real. A gente começa por aqui, Augusto falou, cumprimentando o porteiro pelo nome, sem olhar por cima da cabeça dele. Porque é aqui que eu esqueço que tudo começa. O supervisor, um homem de barba por fazer e olhos atentos, veio nos encontrar. Chama-se Adilson. O aperto de mão dele era de quem confere se o outro é de carne mesmo. Seu Augusto, disse. Que surpresa. Boa, eu espero. Augusto respondeu sorrindo. Esse aqui é o João. Tá comigo hoje. Queria rodar com vocês. Sem roteiro. Tá pra ser? Adilson olhou para mim, assentiu e chamou. Zuleide. Zuleide apareceu com um colete amarelo e um lápis preso no coque. Me encarou com uma curiosidade gostosa, daquelas que não baixam os olhos, e sorriu ao me ver esforçar para não atrapalhar o fluxo. Vamos, João. Ela disse. Hoje você vai fazer o caminho de uma caixa. Do começo ao fim. Foi isso que fiz. Eu segui uma caixa como quem segue um personagem. Ela chegou na doca, desceu do caminhão, ganhou etiqueta, passou pelo leitor, enganou o sensor, voltou um passo, foi para a área de conferência. Pegou uma nova etiqueta, tomou bronca do tempo, esperou, andou, parou. Eu anotei. Perguntei. Descobri quanto tempo aquelas paradas custavam por mês. Descobri por que paravam. Às vezes por causa de um software que travava quando chovia. Às vezes porque alguém que tinha que decidir não tinha descido para ver com os próprios olhos. A chuva faz o computador travar? Perguntei, incredulidade sincera. Não a chuva, Zuleide riu. O gotejamento no painel elétrico mal vedado. Mas o técnico falou do software. A gente aprendeu a trabalhar com balde. Ela apontou para um balde azul, discretamente empurrado num canto. Era isso. Um balde segurando um processo de milhões. E ninguém falou de trocar a vedação. Perguntei anotando. Falar, a gente fala. Adilson respondeu. O formulário está na TI desde maio. Vai e volta. A gente dá o nosso jeito. Sempre deu. Tirei uma foto do número do formulário com o meu celular. Augusto viu. Não disse nada. Só anotou também. Ele não tinha cara de CEO naquele minuto. Tinha cara de aluno aplicado. João, quanto você acha que um balde desse custa por mês? Ele perguntou meio brincando, meio provocando. Depende do que está pingando, respondi.
Se for só água, custa hábitos. Se for processo, custa meses de vida. Ele bateu de leve na prancheta com a caneta, rindo. Adilson, depois você me manda a conta da vedação. Eu mesmo vou lá na TI se precisar. Adilson riu. Zuleide riu. Eu também. O riso ali não era virada de júri. Era alívio. A gente andou mais. Vimos uma mulher solitária, conferindo códigos com a atenção de quem lê cartas antigas. O crachá dizia Marta. Eu perguntei há quanto tempo ela fazia aquilo. 11 anos. Perguntei o que tinha mudado. A pressa. O peso das caixas. A música na rádio. Ela sorriu. Nesse riso, eu ouvi outra música. A de quem aguenta porque tem o que amar. No meio da manhã, Augusto me puxou para um canto. A primeira mudança começa aqui. Ele disse, quase em confidência. Almoço. Hoje eu almoço na cantina, com quem estiver. E isso vai virar regra. Pelo menos 2 vezes na semana, eu desço. A diretoria vai descer. Vamos comer o que todo mundo come. Sentar onde todo mundo senta. Mesa é lugar de igualar. Eu deixei essa frase enferrujar na boca. Hoje eu desengorduro. Eu não esperava um decreto naquela hora. Mas adorei ouvir um que não era só marketing. Ele pegou o telefone ali mesmo e chamou a chefe de RH, Luciana. Pediu que ela redesenhasse a agenda dos gestores. Rotina de chão. Mesa compartilhada. Ouvido sem armadura. Palavras que, quando escritas de verdade, parecem simples. Quando vividas, mudam vento. E Luciana? Ele acrescentou. Olhando para mim, eu quero um programa simples chamado Ferramenta Boa. A gente vai aprender a usar a ferramenta que mais desaprendemos. Pergunta. Quero 10 gestores por mês fazendo perguntas na ponta, registrando em uma página. Sem jargão, sem frase de efeito. Uma página. Um PDF para mim. Se vier com slide bonito, eu devolvo. É sobre escutar. Quando desligou, me olhou. É justo o nome? Perguntou. É perfeito. Respondi sem pensar demais. O meu avô ia gostar. Então fechou. Ficamos ali até próximo do meio-dia. Vimos empilhadeiras que dançavam com mais elegância que muito bailarino rico. Vimos um operador substituir uma peça com o cuidado de quem troca fralda. Vimos um mural com fotos de famílias. E vimos um quadro com metas pensado para assustar, não para orientar. Augusto pediu para tirar o quadro naquela tarde. Vamos refazer. Meta sem mapa vira ameaça. Na cantina, o cheiro de alho e óleo me puxou pela memória até a cozinha da minha mãe. O cardápio dizia: arroz, feijão, frango grelhado, salada simples. A simples ali era a parte bonita do mundo. A gente entrou na fila. Augusto não pediu para passar na frente. O bandejão de inox refletiu uma versão muito honesta de nós. Homens, mulheres, suores, fome, pressa, vontade. Sentamos numa mesa com 4 pessoas que eu não conhecia. Ninguém esperava o chefe ali. Houve um constrangimento inicial, mesmo com o modo desarmado dele. Augusto puxou o papo do jeito certo. De onde você vem? Quanto tempo você está aqui? O que te segurou nos piores dias? Não perguntou, o que eu posso fazer para melhorar a sua produtividade? Perguntou, o que te faria voltar amanhã com um pouquinho mais de vontade? Eu comi devagar, tentando guardar a cena. Foi quando um jovem de boné com o crachá virado do avesso ergueu os olhos e disse, o senhor... É o senhor Vasconcelos? Sou o Augusto, ele respondeu. Meu nome é Fábio, o rapaz disse. Meu pai trabalhou na obra do primeiro galpão. Ele dizia, o chefe vinha aqui ver o tijolo. O senhor não vinha faz tempo. Augusto não se encolheu, não se justificou. Ele concordou com a verdade. Não vim. E devia ter vindo. Ainda dá tempo? Fábio perguntou, meio rindo, meio desafiando. Só se você me mostrar o tijolo de hoje. Augusto disse. Qual é? Fábio apontou para a própria barriga. Almoço com o senhor aqui sem foto pro LinkedIn. Rimos todos. O humor ali era melhor do que qualquer post de cultura. Depois do almoço, Augusto me levou a outro lugar. Era uma creche mantida por uma parceria da empresa, perto de um conjunto habitacional. Crianças correndo, professoras com olheiras bonitas, brinquedos que precisavam de tinta nova. A coordenadora, que se chama Marinalva, recebeu a gente com alegria que não é protocolo. Augusto a ouviu como quem recarrega pilhas.
Ela falou do dia a dia, do calendário que não combina com o das metas trimestrais, das mães que trabalham longe, dos pais que saem cedo demais para ver a entrada da escola. E falou de comida. Tem dia que a marmita da mãe é a sopa de ontem. E tá tudo bem. Só que a gente podia ajudar com um pouco do que sobra da cantina se desse para ter uma logística boa. Eu pensei em baldes. Augusto pensou em princípios. Vamos fazer com sobra planejada. Ele respondeu. Não com resto. E com cuidado de nutricionista para não virar desculpa. Quem desenha isso para mim? Você topa, João? Eu levei um segundo para entender que ele me colocara no mesmo chão das decisões. Topar, eu queria, mas eu também conhecia o abismo entre entusiasmo e implementação. Eu não queria ser mascote de boa intenção. Queria ser útil. Eu topo desde que a gente desenhe junto com quem cozinha e com quem leva. Falei. E que a gente teste num piloto real. Com poucos lugares antes de sair contando vitória. Fechado, ele disse. Marinalva, me dá 15 dias para um piloto? A gente volta aqui com um plano. Marinalva assentiu, com olhos de quem já viu planos morrerem no PowerPoint. Mas naquele dia, ela viu algo diferente no olhar de Augusto. Eu também. No caminho de volta, o celular de Augusto tocou várias vezes. Ele deixou tocar. Depois ligou para 3 pessoas. A primeira foi para a Luciana, do RH, de novo. A segunda, para o diretor de operações, Renato. A terceira, para a Helena. Filha, disse assim que ela atendeu. Hoje à noite, jantar na casa da dona Cida. Eu quero você e seu irmão lá. Sem desculpas. A gente precisa de outro tipo de mesa. Eu o olhei. Surpreso e ao mesmo tempo certo de que aquilo fazia sentido. Ele olhou de volta como quem diz: eu sei que estou andando no limite do que se pode fazer sem avisar. E completou: João, eu sei que estou me metendo na sua casa. Me perdoa. Eu peço licença formalmente para a sua mãe, mas eu quero que esse jantar exista. Eu preciso que ele exista. Respirei fundo. Pensei na minha mãe arrumando a toalha florida, trocando o pano do fogão, perguntando: mas o que eu vou fazer de comida? Pensei na sopa. Pensei no que aquela casa podia oferecer de mais valioso. Não era o prato. Era o lugar. A minha mãe vai ficar nervosa. Eu disse rindo, mais feliz. Eu falo com ela. Eu falo também, ele disse. Se você me der o número. E não vou levar nada que pese mais que o respeito. No escritório, a tarde virou enxurrada. Renato, o diretor de operações, entrou com planilhas impressas que pareciam prontas para defender um fortim. Augusto, o que houve? A Luciana me ligou falando de agendas no chão. A produtividade vai cair, vai subir. Augusto respondeu seco. A médio prazo. No curto, a gente vai aprender a diferença entre aperto de mão e clique. Renato não gostou de ouvir. Eu vi no rosto dele. Ele olhou para mim como quem pergunta: quem é esse? Augusto percebeu. Esse é o João, disse. Ontem ele jantou com a gente. Hoje ele me ensina a perguntar. Amanhã talvez ensine mais. O resto é com o tempo. Renato não falou. Mas ele é namorado da Helena? Não precisou. O rosto perguntou. Augusto respondeu sem que a pergunta saísse. E, para adiantar discussões, ninguém vai ser promovido porque comeu sopa comigo. Nem porque namora minha filha. Se o João vier a trabalhar conosco, vai ser num piloto. Com começo, meio e fim. Com avaliação clara, com critério aberto. E com porta de saída se não funcionar. A gente vai tratar o João como a gente diz que trata todo mundo. Sem atalho. É bom para ele. É bom para mim. Eu agradeci com os olhos. Às vezes é isso que a gente precisa. A garantia de que o caminho, mesmo quando é convite, não será atalho. E Renato, Augusto continuou. A história do painel que pinga vai ser resolvida hoje. Eu não quero ver outro balde segurando o processo. Me manda um levantamento de todos os baldes da operação até sexta. E por favor, quando alguém disser que o software trava quando chove, pergunta onde está gotejando. Renato balançou a cabeça, meio rendido, meio contrariado, mas anotou. Ele era do tipo que sabe que o jogo está mudando quando o dono do tabuleiro levanta. Depois, Augusto chamou a equipe de comunicação. Uma mulher jovem, olhos vivos, entrou com um laptop e um rapaz de cabelo desgrenhado veio junto.
Eles estavam prontos para ouvir "precisamos de uma campanha". Augusto desmontou esse reflexo antes que criasse conforto. "Não quero campanha", ele disse. "Quero registro. Hoje a gente começa um diário interno, simples, de uma página por dia, com uma história do chão, contada por quem está no chão. Sem roteiro, sem mascote, sem foto posada. A história pode ser do transporte, da limpeza, da portaria, da creche. A primeira eu escrevo. A segunda, a Zuleide escreve. A gente põe no mural e no e-mail. Não quero gente. Quero gente mesmo. E quero, toda semana, um encontro de 30 minutos para discutir uma dessas histórias. Sem slide. Com cadeira", a moça sorriu. O rapaz de cabelo desgrenhado também. Eu vi neles a alegria de quem vai poder fazer comunicação sem maquiagem. "E, por favor", Augusto completou, "se for para usar a frase, 'Você sabe com quem está falando?' E eu quero que seja para ensinar a perguntar, 'Com quem estou falando?' Primeiro o nome, depois a história. O resto a gente vê." Quando a equipe saiu, Helena entrou. Trazia no rosto a mistura de surpresa e ternura de quem viu o pai escolher uma estrada a pé. "Você está indo para a casa da mãe do João?" Perguntou com um ar que misturava "não creio" e "que bom." "Tô indo para a minha casa", Augusto respondeu. "Hoje essa é a minha casa. Se a dona Cida me permitir." Ela se aproximou, passou a mão no meu braço e sussurrou. "Eu estou com você." Eu sorri. Era muito bom ter aquele com você. No fim da tarde, uma última reunião que parecia filme de tribunal. A diretoria reunida. Os homens e mulheres fortes da empresa, alinhados em cadeiras confortáveis. Augusto entrou e não esperou ver quem cruzaria os braços primeiro. Falou antes do ceticismo se organizar. "Eu não chamei vocês para aprovar nada." Começou. "Eu chamei para avisar. E para ouvir depois de avisar. Eu sempre disse que a gente lidera pelo exemplo. Ontem, no jantar, eu falhei. Hoje eu começo a consertar. Eu vou mudar 3 coisas de imediato." Ele levantou 3 dedos. A sala engoliu o ar. A agenda. Pelo menos 2 idas ao chão por semana por gestor. Com registro simples. Sem foto posada. Com nome de quem falou. E com retorno em 15 dias sobre o que foi feito. 2. A mesa. Até o fim do mês, todo almoço executivo marcado em restaurante será substituído, quando possível, por almoço na cantina. Quando não for possível, um almoço fora exigirá um almoço na cantina na mesma semana. A gente iguala por hábito, não por acaso. 3. A escuta. O programa Ferramenta Boa começa agora. 10 gestores por mês. Uma página. Perguntas. PDF feio. E sim, quem não entregar a folha gasta 15 minutos em pé, lendo em voz alta para a equipe o motivo. Não como punição, como constrangimento bom. Aquele que corrige postura. Um diretor levantou a mão e disse: "E a produtividade, Augusto? Esses minutos todos? Você sabe como esse mercado é cruel." "Eu sei", ele respondeu. "E é por saber que eu prefiro perder 10 minutos de hoje do que perder pessoas em 2 anos. Eu não visto palavras bonitas para esconder lucro. Eu visto verdade para alcançar lucro sem perder respeito. E sim, eu sei quanto custa um balde." A sala riu sem entender. Ele explicou o balde. Não fez metáfora. Fez conta. Depois Augusto virou-se para mim. "João, explica o que é a sopa da sua mãe." Eu fiquei vermelho. Não de vergonha, de responsabilidade. Expliquei do meu jeito. Que sopa é coisa de cuidado. Que a panela grande alimenta quem chega, quem atrasa, quem volta. Que a cozinha é o primeiro lugar onde a gente aprende a distribuir. Disse que para mim sopa não é metáfora. É receita. A sala ouviu. Uns com simpatia, outros com tédio. Tudo bem. Ninguém muda 20 anos em 20 minutos. Mas 20 minutos podem começar a mudar uma coisa. Quando a reunião acabou, Augustus me olhou como quem pergunta: "Vamos?" Fomos. A caminho da minha casa, no banco da frente outra vez, ele me contou do avô dele. Um homem que vendia ferramentas usadas numa feira do centro. "Ferramenta boa não humilha ninguém." Ele repetia com a precisão de quem guarda uma senha. O avô tinha um estande famoso porque não enrolava. Se a chave de boca estava gasta, dizia. Se o alicate mordia torto, dizia. E às vezes, emprestava a ferramenta para quem precisava por um dia. Traz de volta amanhã. Eram tempos de fio desencapado.
Nem todo mundo devolvia, mas o avô continuava emprestando. Porque se a gente para de emprestar por causa de quem leva, a gente vira igual a quem leva. Fiquei com a história martelando o peito, enquanto o carro deixava os prédios de vidro para trás e entrava nas ruas com varal para fora. Eu mandei mensagem para a minha mãe avisando. Ela respondeu com um áudio curto. Meu Deus, João, o que eu vou fazer? Rindo nervosa. Eu vou fazer sopa. Eu sei que você falou. Eu vou fazer sopa. E um franguinho desfiado. E um bolinho de chuva, vai que dá tempo. Meu Deus, tá, vem logo. Abri a janela. O vento da minha rua bateu no rosto do Augusto. Cheiro de domingo, ele disse, sem ironia. Hoje é terça. Respondi. Tem casas que fazem terça parecer domingo, ele disse. São as casas que salvam o mundo. Quando chegamos, a minha mãe estava com o avental mais bonito que ela tinha. Bonito não por causa do tecido, bonito por causa da história das manchas. Helena já estava lá. Ela trazia um sorriso que misturava orgulho e pedido de desculpa pelas partículas de cada ontem. Minha mãe abraçou o Augusto como quem abraça um parente que chega de viagem longa, e abraçou a Helena como quem abraça uma filha que o coração escolheu. Eles entraram como quem pergunta, podemos? Podiam. Minha casa tem o talento de caber. Caio chegou alguns minutos depois, sem sorriso, com a expressão de quem aceitou um convite que não entendeu. Eu fui abrir a porta. Ele me olhou e quase disse, você sabe com quem está falando? Não disse. Disse boa noite. Para mim foi avanço. Entra, falei. Tira o sapato se quiser. Aqui a gente gosta de chão limpo. Tô bem assim, ele respondeu. Obrigado, minha mãe apareceu, secando as mãos no avental. Você deve ser o Caio, disse. Com doçura que não prostra. Eu sou a mãe do João. Cida, muito prazer, dona Cida. Ele respondeu corretíssimo, sem fugir do olhar dela. Senta, ela disse, indicando a mesa. Eu fiz sopa. Hoje a sopa é personagem Augusto riu. Helena sentou ao meu lado. Caio de frente para mim. Minha mãe serviu os pratos com aquela delicadeza que vem de anos de encher concha e cabeça. Antes do primeiro gole, ela falou, aqui a gente abençoa a comida do nosso jeito. Agradece em voz baixa. Eu agradeço por essa mesa, por vocês. E peço licença para contar uma história. Ninguém recusou. Porque se tem alguém que tem licença para contar história numa casa, é quem ferve panela. Quando o João era pequeno, a gente tinha dias de geladeira vazia. Não muito, graças a Deus, mas tinha. Nos piores, eu fazia sopa de casca de batata com alho, cebola e um caldo que eu inventava. Eu dizia, essa sopa é especial. E era. Porque ela dizia, hoje tem pouco, mas tem abraço. Com o tempo, o João percebeu que tinha pouca batata. Eu disse, tem amor. Ele aprendeu a gostar do gosto do que a gente consegue. Ela se calou um segundo, para não desabar. Ninguém interrompeu a pausa. A pausa é parte da história. Hoje a sopa tem batata, cenoura, tem tudo. Ela continuou sorrindo. E tem uma coisa nova. Tem vocês. E isso muda o gosto, a gente comeu. Caio levantou a colher devagar, como quem toca um objeto de museu. Levou a boca e fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia um traço de humanidade no canto. Eu vi. Helena viu. Augusto também. É boa, Caio disse baixinho. Lembra a sopa da minha avó de um jeito que eu não sei explicar. Eu respirei em paz pela primeira vez desde a véspera. Minha mãe, generosa até as bordas, respondeu. As boas sopas se conhecem sem se apresentar. A noite avançou num ritmo que eu queria guardar. Depois da sopa, minha mãe trouxe o frango desfiado, uma salada simples de repolho com limão e, sim, bolinho de chuva. O açúcar no prato parecia neve decidida. A gente comeu e falou. Não de ações, não de juros, não de networking. Falamos de gente. Augusto contou do avô dele na feira. Minha mãe contou do meu avô na marcenaria. Caio ouviu. Às vezes arriscou uma pergunta com medo de que o sotaque do bairro pegasse nele. Não pegou. Pegou uma coisa melhor. Contexto. Depois Augusto pediu licença. Dona Cida, posso lavar a louça? Ela riu como quem acha graça no exagero, mas cedeu. Só se o senhor me deixar ficar escolhendo o jeito. E me entregou um pano.
Entregou outro para Helena. Aqui todo mundo trabalha. Eu fiquei no enxague, Helena no pano, Augusto na água, minha mãe no comando. Caio ficou olhando por um tempo, desconcertado, até perguntar: o que eu faço? Puxa uma cadeira para o quintal. Minha mãe respondeu sem hierarquia. O seu Anselmo deixava os meninos sentarem no quintal para ouvir as histórias. Hoje é dia. Fomos para o quintal. A noite estava com cheiro de roupa estendida. Meu avô guardava suas ferramentas num armário de madeira que ainda estava lá. Augusto se aproximou como quem visita um santuário. Passou a mão numa plaina, num esquadro. Pegou um martelo e o devolveu ao mesmo lugar. Caio abriu uma caixa sem saber o que procurava e achou pregos organizados por tamanho numa lata de biscoito. O seu Anselmo era organizado, Augusto disse. Era, respondi. Ele dizia que a ferramenta precisa saber onde dorme. Caio pegou a plaina e passou de leve num pedaço de madeira. Um fiapo longo saiu como fita. Ele sorriu. Sorriu de verdade. A plaina tinha feito mais por ele em 10 segundos do que 20 frases minhas no jantar. Às vezes é isso. A mão entende o que a cabeça recusa. Amanhã, Augusto disse virando-se para o filho, você começa um rodízio de 30 dias. Sem cargo, sem sobrenome, sem carro, só com um crachá que diz Caio. Você vai passar por doca, por caneta de conferência, por recepção. Vai almoçar na cantina, vai tomar café no copinho de plástico, vai responder bom dia antes de perguntar onde fica o banheiro. Se você não quiser, me diga agora. A gente acha outro lugar para você na vida. Se quiser, eu vou com você na primeira manhã. Caio ficou em silêncio. Helena olhou para ele com uma mistura honesta de expectativa e amor de irmã. Minha mãe serviu mais bolinho de chuva no pratinho do Caio como quem dá coragem disfarçada de açúcar. Eu vou, ele disse enfim. Mas não porque você está me obrigando. Porque... Ele procurou a frase. Porque hoje, ouvindo a dona Cida e pegando essa plaina, eu não quero ser alguém que não entenda o que a gente faz. Augusto assentiu com os olhos brilhando mais do que ele permitia normalmente. Eu também. Minha mãe sorriu de um jeito que abençoa sem cerimônia. E tem mais uma coisa. Augusto disse, me olhando. João, eu quero te fazer um convite oficial. Não para trabalhar aqui de qualquer jeito. Para liderar, por 6 semanas, com a Luciana e a Marinalva, o piloto da sopa planejada. Você fica alocado metade do seu tempo com a gente. Metade no seu estágio atual, se der. A gente te paga o justo. E você me entrega um relatório honesto no final. Se der certo, a gente escala. Se der errado, a gente aprende. Aceita? Meu coração entornou uma alegria contida. Mas eu não queria ser o cara de ganhei porque conheço. Então eu disse, eu aceito com 2 condições. A primeira, a equipe do piloto tem que ter gente da cantina, da limpeza e da logística. Quem mexe com comida e com caminho. A segunda, a gente não usa a palavra caridade. A gente fala alimento e logística. E a gente mede. Quanto saiu? Quanto chegou? Quanto a sopa poupou de cansaço? Quanto gerou de retorno que não é dinheiro? Se a gente só contar prato, a gente erra. Augusto sorriu como quem ouve a resposta certa de uma pergunta que já tinha dentro. Fechado, disse. E, dona Cida, se a senhora topar, eu queria a senhora como consultora da sopa. Não para trabalhar todo dia, mas para ensinar a receita e o jeito. A senhora cobra, eu pago. E a gente coloca na cozinha um quadro. Tem amor. Não para virar slogan, para lembrar a função do sal. Minha mãe arregalou os olhos, pôs a mão no peito e chorou. Não um choro de novela. Um choro de quem viu o próprio saber tantas vezes invisível ganhar nome. Eu não sei nem por onde começar a agradecer, disse, enxugando as lágrimas com o canto do avental. Mas eu sei fazer sopa. É por aí, Augusto respondeu. Ficamos ali mais um pouco, falando de coisas simples. Do preço da cenoura, de um vizinho que sempre empresta açúcar, do cachorro que late para o carteiro e lambe o ladrão. O tempo, naquele quintal, não era mais ponteiro. Era uma pessoa sentada com a gente. Quando Augusto e Caio se levantaram para ir embora, minha mãe insistiu em mandar marmita. Augusto riu. Eu aceito a marmita, disse, e pago.
Hoje eu quero pagar, não precisa pagar. Minha mãe respondeu. Hoje você só leva, ele levou. Caio também. Helena ficou mais um pouco. A gente arrumou a cozinha, guardou os talheres, lavou a panela com cuidado. Depois ela disse, segurando minha mão. Eu sei que não dá para mudar tudo num dia. Mas hoje eu vi meu pai começar. E vi meu irmão, abrindo uma janela. Obrigada por deixar a sua casa ser ponte. Sempre. Eu respondi. A casa existe para isso. Quando Helena foi embora, eu fiquei sozinho na cozinha. O cheiro da sopa ainda estava no ar, como o rastro de um cometa. Eu sentei, respirei e senti um cansaço bom. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido com um link. Eu quase ignorei. Abri. Era um vídeo curto gravado no restaurante da noite anterior. Alguém havia filmado, meio de longe, a hora em que o Caio me perguntava: "Você sabe com quem está falando?" O enquadramento tremia. O áudio pegava mais do que devia. Mas a internet não pede prova perfeita. Pede história. O vídeo estava circulando em páginas de fofoca e perfis que adoram um humilhou e foi humilhado. O texto em cima dizia: filho de milionário passa vergonha ao tentar humilhar namorado da irmã no jantar. O comentário mais curtido era um que me descrevia como o cara que lembrou o gosto da sopa no menu de 8 etapas. Eu li, sorri de canto e senti um frio na barriga. Eu sabia o que vinha. No dia seguinte, as coisas iam explodir fora das nossas mesas. E aí a mudança do Augusto ia enfrentar seu primeiro teste. O vento da rua. Mandei o link para a Helena com um vi. Ela respondeu com um meu Deus. Depois outra mensagem. Amanhã cedo a assessoria vai ligar. Você está bem? Eu respondi tô. E estava de um jeito novo. Porque pela primeira vez, eu não me senti peça de uma narrativa que outros escrevem. Eu me senti coautor. Dá medo, mas da direção. Dormi mal. Acordei cedo. A cidade de novo foi cidade. Banho, pão, ônibus, nó na gravata emprestada por um amigo. Passei no escritório do meu estágio só para avisar do piloto que viria. Meu chefe, o Eduardo, um cara que acredita mais em tabela do que em marketing, me olhou com seriedade. João, vai. Aproveita. Só me promete uma coisa. Volta com dado. Sem dado, o sonho vira débito. Anotei mentalmente. Frases do Eduardo, úteis mesmo quando grossas. No prédio do Augusto, a recepção estava mais elétrica que o normal. Telas ligadas na mesma manchete. Vídeo de humilhação em jantar com filho de magnata viraliza. Eu entrei e a moça da recepção, que no dia anterior já sabia meu nome, hoje me reconheceu com um força. E eu agradeci. No elevador, 2 analistas cochichavam sobre crise de imagem. O elevador subiu, levando junto a nossa pequena reputação digital. Na sala, Augusto estava de pé, sem paletó, olhando pela janela. A marmita da minha mãe, vazia, estava em cima da mesa, lavada. Ele se virou quando me viu e disse: eu comi tudo. Inclusive o frango desfiado. E sim, eu lavei, sorri. Não por educação. Porque ver a marmita ali me deu um norte no meio da algazarra. A comunicação quer que a gente faça uma nota. Ele continuou. Eu também. Mas antes, a gente precisa fazer outra coisa. Vamos descer? Agora? Perguntei. Agora descemos. No saguão, Augusto pediu o microfone portátil que às vezes era usado para mensagens internas. Foi para o pátio onde cabiam uns 200 funcionários. A notícia do vídeo correra mais rápido que qualquer aviso. Quem não estava na linha estava ali, juntando curiosidade com café. Augusto subiu num pequeno degrau, não para ficar acima, para alcançar mais olhos. Bom dia, disse. Eu sou o Augusto. Ontem meu filho foi filmado dizendo uma frase que não honra o que eu digo ser. Antes de mais nada, desculpem. Eu peço desculpas a quem já ouviu essa frase e foi ferido por ela. Eu peço desculpas a quem, por ver isso, se sentiu menos. E peço desculpas ao João, que ouviu a frase da nossa mesa. Hoje, eu estive na casa da mãe dele. Comi sopa, lavei louça. Saí de lá com um compromisso. Aqui dentro, a gente não tolera. Você sabe com quem está falando? Aqui dentro da gente pergunta, quem é você? E ouve, a nota oficial vem depois. O trabalho vem agora. O silêncio depois da fala dele não foi constrangido. Foi um silêncio de assentimento. Uma mulher na frente,
Não a Zuleide, outra, com cabelo preso num lápis, levantou a mão. Como a gente vai garantir isso? Perguntou. Porque no papel tudo fica bonito. Com hábito e com consequência. Augusto respondeu. Hoje abrimos um canal simples. Fala comigo. Direto comigo, com a Luciana, com o Renato. Quem ouvir aqui dentro, você sabe com quem está falando? Relata. Quem for pego, ou aprende ou sai. Eu incluo o meu filho nessa regra. Ele, aliás, começa hoje um rodízio de 30 dias no chão, sem sobrenome. Os olhares se viraram para o lado direito. Caio estava ali de boné, crachá dizendo Caio. Ele levantou a mão, meio tímido, meio corajoso. Bom dia, disse. Eu vim para aprender. É só isso que eu tenho a dizer por enquanto. Houve um murmúrio. Não aplauso. Não vaia. Murmúrio. A cidade dentro da empresa está aprendendo a olhar diferente. É isso. Ninguém vira santo em manhã de quarta-feira. Mas todo mundo pode começar um gesto. Depois da fala, voltamos para cima. A equipe de comunicação já tinha uma minuta de nota aberta. Eu li, era boa. Sem ar professoral. Sem tentar transformar a sopa em campanha. Dizia o que tinha que dizer. Que a empresa não endossa desrespeito. Que o evento da noite anterior não representa um valor. Que medidas internas estão sendo tomadas. Que o filho do dono vai passar por um rodízio. Que o dono pediu desculpas. Dizia também que a empresa lançaria, naquela semana, o Ferramenta Boa e um piloto de sopa planejada, em parceria com a creche da Marinalva. É importante que a mudança seja de processo, não só de postura, a nota dizia. Eu sugeri mudar não só de postura para também de pão. Riram. Mas Augusto gostou. De pão ficou. À tarde, mergulhamos no desenho do piloto. Eu, a Luciana e uma nutricionista da cantina, Juliana, sentamos com caderno, caneta, um quadro branco e um mapa da cidade. A pergunta simples era a mais importante. Qual é o caminho mais curto e mais limpo entre a panela e a boca? A resposta exigia o que o meu avô chamaria de olho e moral. Olho para ver onde derrama. Moral para admitir que derramou. A gente precisa de contêineres térmicos decentes, Juliana disse. E de uma planilha de controle simples. Saiu quanto, chegou quanto, sobrou quanto, quem comeu, quem faltou. Sem burocracia boa de escritório. Com o necessário. E de gente responsável, Luciana completou. Não dá para jogar isso em cima de quem já está no limite. Vamos chamar 2 pessoas de dentro que queiram esse projeto. E vamos pagar adicional. Ninguém trabalha por amor quando tem boleto. E de história, eu disse. Toda vez que a sopa chegar, alguém conta de quem veio. Não para agradecer, para lembrar que tem gente. Nomes, a dona Cida não vai estar lá todo dia. Mas o nome dela vai. Definimos que o piloto começaria com 15 marmitas por dia, 3 vezes por semana, por 2 semanas, em 2 pontos. A creche da Marinalva e uma unidade de acolhimento de idosos a 4 bairros dali. O teste seria pequeno de propósito. Se funcionasse, a gente aumentaria. Se falhasse, a gente corrigiria. Foi quando o telefone do Augusto tocou com insistência diferente. Ele atendeu. Ouviu em silêncio. Desligou. Ficou só olhando para a própria mão por um segundo, como quem lê linhas. O conselho quer reunião extraordinária amanhã, disse, por causa do vídeo. Vão pedir minha cabeça de pai. Eu vou dar outra coisa. Um plano. E um aviso. Se for para salvar imagem e perder coragem, eu topo perder imagem. Imagem eu reconstruo. Coragem é mais cara. Eu não sabia o que dizer. Às vezes o melhor que a gente diz é estar. No fim do dia, antes de ir embora, passei no chão onde o Caio estava. Ele estava com a Zuleide, etiquetando caixas. O suor na testa dele não tinha nada de metáfora. Era suor mesmo. E aí? Perguntei. Físico. Ele respondeu, rindo de si mesmo. Eu subestimei o peso de uma caixa. E a paciência de quem empilha. Dá para voltar amanhã? Perguntei. Dá, ele disse. E depois de amanhã? E depois? Não sei quanto eu vou ser útil, mas eu sei que eu não quero mais olhar para um gráfico sem pensar na Marta, no Fábio, no Adilson, na Zuleide e na sua mãe. Não sei se eu gosto de sopa, mas gosto da ideia de não ser um idiota.
É um começo, respondi. Idiotice é hábito. Gentileza também. Saí dali com um alívio que eu não esperava sentir por alguém que um dia antes me dava aula de taça. Quem diria? Às vezes a vida dá curso intensivo. Em casa, à noite, minha mãe me esperava com um restinho de sopa e notícia boa. A Marinalva tinha mandado foto da creche com um bilhete grudado no mural. Quando a sopa chegar, bora lembrar o nome de quem mexeu. Embaixo, 3 nomes: Juliana, Dona Cida, João. Eu tirei foto e mandei para a Helena. Ela respondeu com coração e uma frase. Eu quero escrever a 4ª linha. Deitei na cama e tentei dormir. Mas o amanhã vinha bater na cabeça. Conselho. Nota oficial. Piloto, rodízio do Caio, balde da TI. Diário de uma página, marmita, olhar. Antes de fechar os olhos, pensei numa coisa que o Augusto me disse no carro. Tem casas que fazem terça parecer domingo. Eu queria que a empresa dele virasse isso. Um lugar onde a terça tem a dignidade do domingo, não a preguiça. Dormi com essa oração. Na manhã seguinte, acordei com o barulho do grupo da família. Alguém, claro, tinha mandado o vídeo no grupo Família e Agregados. Tia Nena respondeu com um áudio. Eu sempre disse que rico não me assusta. Bobo sim, e sozinho. Enquanto eu escovava os dentes, pensei no conselho de Augusto. Ele não tinha pedido ajuda explícita, mas eu ia com ele no que desse. Escrevi uma página do meu jeito chamada Coisas que um dia de chão ensina para um estagiário de planilha. Levei comigo. A reunião do conselho foi de vidro e aço. Gente que mede a vida por trimestre. Augusto entrou sem paletó de novo. Sentou. Olhou um a um. Falou primeiro. Senhores, senhoras, o vídeo é ruim. Pior do que o vídeo seria a nossa resposta ser medrosa. Eu não vou pedir desculpas com carpete. Vou pedir desculpas com programa. Está aqui. E passou um folheto simples, impresso em preto e branco, explicando o ferramenta boa, o calendário de mesa, o rodízio do Caio, o piloto de sopa, os indicadores de processo e de gente. Isso é marketing? Perguntou alguém com meio sorriso. Isso é engenharia humana, respondeu Augusto. O marketing vem depois. Se merecer, um conselheiro de cabelo todo para trás. Disse, mas a bolsa caiu 2%. A dignidade subiu 50%. Augusto respondeu. Eu monitorei o pátio ontem. E por incrível que pareça, produtividade de 1 hora subiu porque alguém tirou o balde. Risos contidos. O balde virou personagem. Outro conselheiro ponderou. Augusto, a gente te respeita. Mas empresas não se governam com sopa. Nem com cara feia, ele respondeu. Governam-se com processo e com valor. Eu tenho os dois. E tenho uma proposta. Nos próximos 60 dias a gente mede o que eu disse que vai acontecer. E se acontecer, a gente institucionaliza. Se não acontecer, eu volto aqui e ouço vocês me dizerem. Você sabe com quem está falando? E aí eu respondo. Com quem tem razão. Silêncio. Às vezes, silêncio é aprovação com vergonha. No final, aprovaram. Não por unanimidade, mas com maioria. O rodízio do Caio estava oficializado. O ferramenta boa no ar. O piloto pago. Na saída, Augusto leu a minha página. Ele riu em 2 trechos, sublinhou uma frase. O chão é a legenda das planilhas. Disse, posso usar? Eu disse, usa. Ele então me entregou uma caneta. Você vai precisar assinar documento que não é recibo de marmita. Eu guardei a caneta com um cuidado quase infantil. Em seguida, fomos para a creche da Marinalva. Levamos as primeiras 15 marmitas do piloto. Eu carreguei 2. Augusto, 3. Juliana, sorrindo com um medo gostoso, carregou o caderno. Marinalva recebeu como quem recebe visita que traz alimento e escuta. As crianças olharam para as quentinhas como quem olha para fogos de artifício. Mas não fizemos festa. Fizemos parte do dia. No caminho de volta, me caiu uma ficha. O vídeo, que poderia ter sido combustível de vaidade, estava virando instrumento de mudança. E isso era inédito na minha vida. Eu sempre olhei para a internet com um pé atrás. Esse pé agora pisava num chão mais firme. Augusto parecia pensar algo parecido. O mundo é rápido demais para a coragem lenta. Ele disse no banco da frente de novo, de janela aberta. Eu não quero virar empreendedor de desculpa. Quero ser gestor de reparo.
A diferença é que desculpa fecha a conversa. Reparo abre trabalho. No fim da tarde meus pés doíam. O corpo, porém, vibrava. Caio me mandou uma foto. Ele, suado, com um crachá torto, sorrindo de canto, e uma legenda. Zuleide não perdoa a etiqueta torta. Eu respondi com outra foto. A panela vazia na creche. Ele respondeu com um ok, que parecia obrigado. Em casa, minha mãe me esperava com outra panela, porque mãe entende que piloto bom precisa de combustível. Ela disse, se você ficar famoso, me avisa antes para eu arrumar o cabelo. Mãe, eu ri, eu não vou ficar famoso. Eu vou ficar cansado. E feliz. Já é bom. Ela pousou a mão na minha bochecha. Fama cansa. Felicidade alimenta. Eu adormeci aquela noite com uma certeza. O que tinha mudado naquele dia não era só a agenda de um CEO. Era uma lógica. E lógica é coisa que demora a virar músculo. Mas quando vira, muda a maneira como a gente anda. Na manhã seguinte, 6º dia do nosso novo mundo, acordei com uma mensagem da Helena. Tem alguém querendo falar com você, o seu avô. Eu levei um segundo para entender. Meu avô, há anos, não falava muito. A idade e os esquecimentos foram tirando as palavras. Mas naquela manhã, ele quis me ver. Fui. Cheguei. Ele estava sentado na cadeira da varanda. Um solzinho batendo nos joelhos. Eu me sentei ao lado. Ele me olhou como quem reconhece o menino que aprendeu a mexer na sua caixa de ferramentas. Oi, vô. Ferramenta boa. Ele disse devagar, com a voz que a idade afinou. Não humilha ninguém. Não humilha, não. Eu respondi. E a gente está usando. É. Ele falou. Vi o vídeo. Na casa da Nena. Tá todo mundo falando. Fala muito. Gente pouco. Você... Olha, gente, eu estou tentando. Continua. Foi só isso. 3 frases e um mundo. Às vezes a bênção é um telegrama. De tarde, quando eu voltei para a empresa, a Zuleide me chamou de lado. Disse, João, eu vi o Caio levando bronca de rótulo errado. E vi como ele respondeu. Eu errei. Me mostra como faz. Eu só queria registrar que é bom quando quem manda não se ofende com o certo. Eu registro. Respondi. No diário de uma página de hoje. À noite, a nota oficial foi publicada. Sem pirotecnia, sem cena. O mundo lá fora fez seu barulho. Houve quem dissesse que era jogada. Houve quem dissesse que era pouco. Houve quem dissesse que era muito. Houve quem dissesse que era tarde. Houve quem dissesse que era cedo. Houve o que sempre há. Vozes. Eu, curiosamente, dormi em paz. Porque do lado de dentro havia algo mais raro que aplauso. Coerência começando a nascer. Nos dias seguintes, o piloto de sopa rodou com tropeços honestos. Numa manhã, um container vazou por uma tampa mal fechada. Na outra, o motorista errou a rua e chegou 10 minutos depois. Numa terceira, faltou gás por meia hora e a sopa atrasou. Em cada erro, a gente revisitava a planilha. Não para culpar, mas para entender. E sim, a gente anotou quem comeu, quem faltou, quanto sobrou, quanto cheiro ficou no corredor. A creche mandou bilhetes de agradecimento que não cabiam na parede. A unidade de idosos devolveu potes com desenhos de folha seca colados com cola branca. A Juliana riu chorando. Eu também caio no rodízio virou anedota boa. Um dia, ele tropeçou na doca e caiu sentado. Riu de si mesmo. No outro, chegou 15 minutos antes de todo mundo. Na semana seguinte, pediu para ficar mais 1 hora para entender o turno da noite. Zuleide confidenciou. Ele tem pergunta boa. Ainda fala coisa que irrita, mas pergunta boa salva gente irritante. Helena acompanhava tudo com olhos de quem cuida. Às vezes ela pousava a mão na minha nuca no corredor e dizia, orgulho. Às vezes, ela puxava o pai pela manga e dizia, hoje chão. Às vezes, ela levava bolinho de chuva para a cantina com um bilhetinho. Dona Cida manda. Foi numa tarde de quinta que o imprevisto mais bonito aconteceu. A chefe do restaurante caro, onde tudo começou, mandou uma mensagem para o Augusto. Ela tinha visto a nota, o vídeo, os diários de uma página que já davam voltinhas nos corredores. E escreveu, se quiser eu venho cozinhar um dia na cantina. Augusto respondeu, queremos, mas com uma condição. A senhora aprende com a dona Cida a sopa do começo, e a gente aprende com a senhora uma técnica.
Troca. Na semana seguinte, a cozinha virou o laboratório do encontro. A chefe picou cebola do jeito dela. A dona Cida mexeu panela do jeito dela. No final, corrigiram o sal juntas. Eu olhei e pensei, é isso. Esta é a cena que eu queria que o mundo inteiro visse. Não como peça publicitária, como notícia de que as coisas podem, sim, se encontrarem no meio. À noite, fui para casa com a alma cheia. Na porta, o meu avô estava com a plaina na mão. Me deu, disse, leva, ferramenta, para quando esquecer. Eu segurei a plaina como quem segura uma bússola. E entendi de uma vez por todas o que o Augusto quis dizer quando jurou. Hoje eu vou mudar algumas coisas. Ele não tinha mudado o mundo. Tinha mudado o lugar das mãos. As mãos que lavam louça. As mãos que mexem sopa. As mãos que seguram a caneta. As mãos que seguram a plaina. E quando a mão muda de lugar, o coração vai atrás. Você pode estar se perguntando, e o resto? E o lucro? E a bolsa? E a internet? Calma, ainda tem chão. No terceiro bloco a corda estica. A crise aperta. O conselho cobra, a sopa encontra uma fila inesperada, o balde vira metáfora de outra coisa. E a pergunta antiga volta com resposta nova. Não na boca do Caio. Nem na minha, mas na boca de quem ninguém esperava. Quer seguir? Na manhã em que o mundo decidiu testar se a coragem do Augusto era de verdade, a cidade acordou com chuva grossa, daquelas que alargam sarjeta e fazem o asfalto cheirar infância. Eu tinha a sensação de que o dia ia pingar pela borda. E pingou. Logo cedo, a TV do saguão mostrava um debate. Cultura do privilégio nas empresas. O que fazer? Meu rosto aparecia no canto da tela, como quem não pediu para ser figurante de Trending Topic. Do outro lado, um colunista dizia que desculpas públicas são gestão de danos, não filosofia. Eu quase respondi para a TV com a velha raiva que a gente guarda para os especialistas de sofá. Quase. Mas o elevador abriu, e a Zuleide surgiu encharcada com um sorriso curto e um recado comprido. Choveu dentro da doca grande. Falou. Sem drama. A lona improvisada não segurou. Se a gente não agir, o turno para. Era sempre assim. A realidade entrava com bota molhada, sem pedir licença para a pauta da reputação. Descemos. O cheiro de metal molhado se misturava com o de café requentado. A doca parecia um campo de pequenas cachoeiras. Baldes, panos, gente correndo. Adilson, encharcado até os ossos, apontou para o teto. O dreno entupiu. O técnico vem à tarde. A tarde é ficção. Amanhã é que é a vida. Caio estava lá. Gorro de lã, crachá torto, um rolo de fita na mão. Ele olhou para mim como quem pede socorro sem sobrar um segundo para o orgulho. Eu olhei para o Augusto. Ele já estava em cima de um pallet gritando baixo. 3 lonas! 2 cabos. E alguém chama o Fábio com o carrinho, por favor. A cena não era heroísmo. Era trabalho. Subimos em escadas que rangeram cuidado. Puxamos lona como quem puxa uma ideia do papel. A chuva insistia. O vento rodava a lona como se fosse bandeira de time. Eu prendi com fita até a mão doer. Caio prendeu também, tomou um banho de calha, xingou em voz baixa, riu de si mesmo, voltou para a fita. A Zuleide, com um lápis ainda preso no coque, distribuía a tarefa como se fosse maestrina de orquestra de goteira. Em 40 minutos a água virou filete. O filete virou gota. A gota virou lembrança molhada no chão. Alguém começou a bater palma. Adilson cortou. Palmas depois do turno. Agora, roda rodou. E rodando nos ensinou de novo o que meu avô já tinha adiantado. Ferramenta boa, mesmo quando é lona. Fita e coragem. Não humilha ninguém. Mais tarde, lá em cima, o telefone do Augusto não dava trégua. Assessor ligava, conselheiro ligava, jornalista ligava. Ele escolheu 3 ligações. Luciana, Marinalva e uma que me surpreendeu. A chefe do restaurante caro da primeira noite. Aceito a troca. Ela disse. No Viva Voz, eu aprendo a sopa da Dona Cida e ensino uma técnica. E se quiser, a gente organiza uma noite diferente lá no restaurante. Cozinha aberta, sem reserva, preço de cantina, e a renda vai para as creches do entorno. Eu topo.
Augusto respondeu. Mas só se for com as cozinheiras daqui no comando da panela. A senhora empresta o know-how. Elas emprestam o pulso. Fechou-se ali uma parceria maluca e linda. Haute Cuisine pedindo licença para entrar na cozinha do chão. Cozinha do chão lembrando que sempre esteve aberta, só faltava se ver. À tarde, o conselho extraordinário. A sala era fria de propósito. Quem manda nesse tipo de lugar gosta de ver suor nascer por mérito. Augusto entrou sem paletó, mais uma vez. O presidente do conselho, cabelo alinhado por gel e convicção, foi direto. Augusto, a imagem da empresa está sob ataque. Precisamos de um plano de controle de danos e um cronograma de desassociação entre o episódio e a marca. E para ser franco, precisamos discutir a permanência do seu filho no quadro, ainda que em rodízio. Ele permanece, Augusto respondeu, não por ser meu filho, por ser gente em formação. O rodízio dele é contrato com a realidade, não com a foto. E o meu plano não é de controle de danos, é de controle de processos. O dano se controla remando. Processo se controla perguntando. O mercado quer sinal, disse outra conselheira. Mais pragmática em sinal rápido. Eu tenho 2. Augusto abriu uma pasta com papéis impressos que pareciam despretensiosos de propósito. Sinal 1. A gente derrubou o índice balde de 15 para 7 em 2 dias. Tinha goteira em TI, em DOCA, em contrato, em ego. Nós estamos tampando as goteiras com vedação, não com poste. Sinal 2. O piloto sopa planejada começou. 15 marmitas em 2 pontos. Chegada medida. Desperdício quase 0. E um efeito lateral que o mercado não mede, mas a empresa sente. Orgulho de pertencimento. Tem fila de funcionário querendo doar hora para carregar caixa da sopa. Eu não vou glamorizar altruísmo, mas vou usá-lo com escala até que o hábito pegue. Isso é filantropia, o CFO cortou. E filantropia não paga conta. Errado. Augusto devolveu, sem aumentar o volume. É logística aplicada ao resíduo de produção de alimentos com impacto reputacional secundário. E paga conta quando tira custo oculto do chão. Troca de turno no horário, menos estresse nas equipes, menos absenteísmo de mães que conseguem deixar os filhos alimentados. A conta está aqui, e passou 3 folhas. Não tem slide, tem número. E se vocês quiserem imagem, eu dou amanhã uma entrevista dizendo que a gente tem vergonha de você sabe com quem está falando e orgulho de quem é você. Silêncio. Um conselheiro ajeitou os óculos, como quem ajeita a opinião. 60 dias e a conselheira pragmática cravou. A gente dá 60 dias para o seu plano, com indicadores. Se a bolsa cair mais 5 pontos, a gente volta à mesa sem poesia. Fechado, Augusto respondeu. Com ou sem poesia, eu trago a planilha. Quando saímos, a respiração dele estava curta. Não de medo, de esforço. Coragem também cansa. No corredor, Helena o esperava, mãos cruzadas, olhar que mistura espada e abraço. E então? 60 dias, ele disse. É o tempo de uma colheita curta. Vamos plantar. Plantamos. A semana virou sementeira. No diário de uma página, o texto da Zuleide fez gente chorar penteando planilha. Ela contou do lápis no coque. Da tia que lhe ensinou a fazer trança e conta de cabeça, do dia em que uma etiqueta errada virou pedido perdido, do jeito que aprendeu a dizer eu errei, antes que alguém dissesse você errou. A frase final era um soco doce. Aprendi que meu crachá é primeiro meu nome, depois o meu cargo. O resto a gente conversa. No rodízio do Caio, começaram as marcas visíveis. A mão arranhada ao puxar uma fita metálica, a camisa com um fiapo de graxa no ombro, o cansaço no olhar que não se esconde com nada. Ele começou a chegar 15 minutos mais cedo. Ninguém mandou, ninguém elogiou, e ele não pediu troféu. Uma tarde foi confundido com terceirizado por um gerente que nunca pisou na doca. O gerente mandou, leva isso logo, você sabe com quem está falando? Caio respirou, segurou a resposta que teria dado uma semana atrás e disse, sei, sim. Tô falando com o Renato, e eu sou o Caio. A gente pode se tratar pelo nome? O gerente ruborizado derrubou as palavras no chão.
Na manhã seguinte, estava no pátio, ouvindo o Augusto contar a história inteira para todo mundo como um caso de aprendizagem, sem expor ninguém além do costume que expunha todos. O piloto da sopa encontrou uma fila inesperada no segundo destino, a unidade de idosos. Não era fila de comida, era fila de conversa. O potinho vinha com um bilhete, e quem entregava ficava 5 minutos ouvindo. 5 minutos não cabem na planilha, mas a planilha ela aprendeu. Juliana, a nutricionista, criou uma coluna nova, tempo de ouvido. Em uma semana, somou 6 horas. Na conta de qualquer gestor apressado, isso seria ineficiência. Na conta que a gente estava escolhendo fazer era cola social. E cola segura, caixa pesada. No bairro, a creche da Marinalva começou a mandar desenhos com panelas com nomes. Em uma panela, Dona Cida. Na outra, Juliana. Numa tampa, Zuleide. O meu nome apareceu num prato. Eu fotografei para guardar e para lembrar, no dia em que alguém me cobrasse produtividade, que produtividade também atende por apelido. Vieram também os tropeços públicos. Um influenciador daqueles que entregam opinião como quem entrega marmita azeda, fez um vídeo dizendo que tudo era lacração gourmet. Rimos. Depois respondemos com o que tínhamos, diário. Dado e a foto da loninha na doca com legenda balde zero. Turno cheio. Não é com tweet que se seca a goteira. É com escada. O tempo de conselho correu em dias de chão e noites de sopa. No 14º dia, o índice balde caiu para 3. No 18º, zerou por 24 horas. Comemoramos com bolo de fubá da tia Nena no pátio. O CFO, desconfortável com a informalidade do açúcar, arriscou uma fatia e lá pela 3ª mordida confessou: eu não entendi metade do que vocês estão fazendo, mas eu reconheço quando o clima pesa menos e a linha anda mais. É isso, eu falei. O ar ficou menos grosso. A planilha respira melhor. Poesia. Ele resmungou, mas guardou a receita do bolo no bolso do paletó. No 20º dia, a noite no restaurante aconteceu. Não como revanche, como virada de chave. Cozinha aberta, fila de bairro e bairro de fila. A chefe de toque alto deitou o ouvido na panela da Dona Cida, como quem escuta segredo antigo. Zuleide com avental mandava na ordem de saída dos pratos. Adilson cuidava da logística como quem cuida de orquestra. Helena organizou as mesas. Caio ficou no passe, limpando borda de prato com uma concentração que você só vê em quem entendeu que detalhe é amor. Augusto rodava cada estação com um prato de sopa na mão, provando e servindo, provando e servindo. Eu ajudei a levar na mesa. E vi uma coisa que não vou esquecer. Um senhor engravatado, certamente habitué de menu degustação, levou a colher de sopa à boca e fechou os olhos. Quando abriu, havia uma meninice ali. Me lembra a sopa da minha mãe, ele disse. Surpreso consigo mesmo. As boas sopas se conhecem sem se apresentar, respondi, repetindo a frase da minha mãe, que naquela noite, sim, era a dona da noite. A renda foi toda para as creches, e a notícia saiu no jornal do dia seguinte sem perfume. Restaurante de alta cozinha, abre espaço para receita de bairro. Renda vai para crianças localizadas no raio da empresa. Sem foto de celebridade, com foto da panela. No 25º dia, a crise mudou de lugar. Não era mais só sobre o vídeo, era sobre o que o vídeo tinha revelado como hábito. Alguns clientes grandes chamaram Augusto para alinhamento reputacional. Um deles, arrogante em tráfego pesado, soltou a clássica. O senhor sabe com quem está falando? A gente representa 15% da sua receita. Augusto respirou pelo nariz, como quem segura a marreta para não bater onde não precisa. Sei, disse. E, por isso mesmo estou falando com o senhor assim. Aqui dentro, a gente não negocia respeito por margem. Se o senhor precisa que eu peça desculpas por uma sopa, eu não sou o fornecedor certo. Se precisa que eu garanta entrega sem balde, eu sou. A escolha é do senhor. Perdeu o cliente? Não. O cliente recuou um tom, porque gente que fala do próprio dinheiro assim dá medo bom. E porque, nos bastidores, a planilha de entrega estava mais bonita desde o tal índice balde. O mundo ouve métrica mais que discurso. É saber usar as duas línguas.
No 30º dia, o conselho voltou. Augusto entrou com as mesmas 3 folhas e um adicional. Um caderno com 15 páginas repletas de diários de uma página. Entregou, olhou um por um e disse: Eu não vim pedir aprovação. Vim prestar contas. A conselheira pragmática folheou, fez contas, levantou os olhos, subiu produtividade. Desceu desperdício, subiu NPS interno. Caiu turnover em 2 pontos. A imprensa cansou da pauta. A sopa virou programa e não post. E o índice balde hoje está em 1. O quê? Um gotejamento no vestiário do turno da noite. Augusto respondeu: Amanhã zera. E depois volta. É para isso que serve índice. Para confessar recaída e corrigir. O CFO, que ainda guardava a receita de bolo no bolso, pigarreou. E o João? Eu tomei um susto leve por ouvir meu nome como item de pauta. O João continua sendo estagiário onde é estagiário. Augusto respondeu. Aqui ele é líder do piloto, com prazo, escopo e avaliação. E se o conselho topar, ele passa a conduzir o núcleo Ferramenta Boa por mais 3 meses, como consultor, sem sobrenome emprestado, com meta com colega com supervisão da Luciana e com carta de desligamento pronta se não entregar. E o conflito de interesse. Alguém tentou para cumprir tabela. O conflito de interesse é resolvido com critério escrito e parede de vidro. Augusto disse. O resto é medo de manchete. Aprovado. Por maioria. Sem entusiasmo ostentatório. Com a sensação de que a gente estava finalmente dando nome às coisas. À noite, na minha casa, meu avô me esperava com a pleina já numa sacola. Ele insistiu. Leva, para quando esquecer, eu levei. Embrulhei a plaina com jornal como quem embrulha promessa. Na mesma noite, no quintal, Caio apareceu de surpresa. Não como herdeiro. Como filho. Trazia um saco de pão e um pedido de perdão que não cabe numa frase, mas ele arrumou. João, eu fui ridículo. RIDICULO. Eu confundi performance com pertencimento. Eu achei que era sobre taça. Era sobre gente. Eu sei que 1 mês não conserta a frase do jantar. Mas me deixa continuar consertando? Continua, eu disse. Mas não para mim. Para você. Para a Zuleide. Para a Marta. Para o Fábio. Para o garoto que você foi e que achou que pedir ajuda era humilhação. Ele assentiu. E antes de ir, pediu para ver de novo a caixa de ferramentas do meu avô. Passou a mão na plaina. Sussurrou. Eu quero aprender a tirar fita longa assim. Fita longa se tira com paciência. Meu avô disse, usando a voz que a idade guardou para as frases que valem a pena. E com lâmina afiada. Afiar dói, mas corta bonito. No 40º dia veio o convite que me pegou pela perna. Augusto chamou a mim e a minha mãe para uma reunião com a equipe de cozinha. A proposta era formalizar a consultoria da dona Cida e registrar a receita da sopa no caderno da empresa. Eu temi o papel que transforma afeto em processo. Minha mãe, não. Ela levou a receita num papel amarelado, com letra bonita e manchas de caldo. Entregou, sorriu e disse, se virar regra, a regra tem que lembrar do sal. A chefe carimbou com técnica. Juliana carimbou com ciência. Zuleide carimbou com olho. O caderno ganhou uma primeira página com o título Sopa do Começo. Embaixo, um subtítulo, não é caridade, é comida. No 50º dia, a gente voltou àquele restaurante da primeira noite. Não para jantar, para limpar a memória. Era tarde. O salão estava vazio. A chefe nos deixou entrar com luz de cozinha. A mesa do canto onde Caio tinha levantado o queixo como lâmina, agora era só madeira e parafuso. Eu passei a mão no tampo como quem passa a mão numa ferida cicatrizada. Augusto, com uma garrafa de água na mão, ergueu um brinde sem álcool e sem discurso. As mesas que igualam, as sopas que lembram, Helena disse. Aos baldes que viram índice e somem, Caio completou. As ferramentas boas, eu fechei, bebemos água. E foi bom. A sede que a gente tinha ali não era de vinho, era de coerência. Você pode estar pensando, e o final feliz? Existe isso? Eu desconfio de finais que fecham janela. Prefiro finais que viram porta. O que aconteceu depois foi porta. Eu aceitei o convite para conduzir, por 3 meses, o núcleo Ferramenta Boa. Metade do tempo ali, metade no meu estágio. Com avaliação, com prazo, com risco de dar errado.
E com uma bolsa da Fundação do Augusto para pagar minhas mensalidades da faculdade, sem apertar a minha mãe. Eu aceitei com a condição de que a bolsa levasse o nome do meu avô e do avô do Augusto. Bolsa Ferramenta Boa, Anselmo em Bernardo. Quem ganhasse a bolsa tinha que, por um semestre, escrever um diário de uma página por semana sobre um lugar da cidade onde a ferramenta que aprendeu mudou a mão de alguém. Poesia, não. Exercício de ver. Helena seguiu sendo Helena, ponte, pulso, ternura e briga boa. Caio virou personagem do próprio rodízio. Depois de 3 meses, pediu para ficar mais em silêncio. Ninguém publicou. A internet tinha ido embora procurar outra briga. O mundo é assim. Troca de assunto mais rápido do que a gente troca de camisa. Mas a gente ficou. E ficar é o verbo dos teimosos úteis. E o conselho? O conselho aprendeu a linguagem da folha simples. Não todo mundo, não sempre. Mas a conselheira pragmática virou fã do índice Balde. Pediu para levar o conceito para uma outra empresa onde participava. O CFO, um dia, me chamou para conversar sobre cola social, com cara de quem pede receita de bolo sem admitir. Eu dei, e levei 2 bolinhos de chuva num guardanapo. A empresa mudou tudo? Não. Mudou o que dava para mudar em 60 dias. O resto é obra. O almoço na cantina virou hábito de agenda, não exceção. O diário de uma página virou eixo de reunião de terça. O programa Ferramenta Boa virou porta de entrada para conversa difícil. A sopa virou rotina de pilotagem expandida. E talvez o mais importante, aquela frase velha saiu do vocabulário de serviço. Outro dia, vi um gerente recém-chegado tentar. Você sabe com quem está? Zuleide cortou sorrindo. A gente sabe. Com o senhor. Mas primeiro seu nome. Depois a história. Puxa uma cadeira. Ele puxou. Começou pelo nome. Foi mais fácil do que qualquer treinamento. Você quer um epílogo? Te dou 2. Um público, um íntimo. O público. 6 meses depois, a empresa publicou o seu primeiro relatório de escuta e chão. Sem foto posada. Com histórias assinadas. Com dados de desperdício, de índice Balde, de tempo de ouvido. A imprensa elogiou sem exagero. O mercado, mais frio, reconheceu uma estabilização que não entende, mas sente. E um concorrente ligou para a Luciana para pedir: como é que faz aquele diário de uma página? Ela respondeu: com papel e vontade. O íntimo. Num domingo de tarde, a plena do meu avô descansava no meu quarto, numa prateleira simples. Eu atiro de lá de vez em quando, passo a mão. Lembro do afiar dói, mas corta bonito. Naquele domingo, o Augusto veio com a Helena e o Caio comer macarronada. O quintal cheirava roupa limpa. Meu avô, nos seus dias de mais palavra, contou de novo do homem da feira que emprestava a ferramenta. Caio pegou a plena, tirou uma fita longa, sorriu o sorriso de fitas longas. Helena bateu palmas devagar. Augusto, do jeito dele, colocou uma mão no ombro do filho e outra no meu. E disse: obrigado por me lembrarem de voltar para onde se conserta o que está torto. E eu pensei: ninguém muda tudo num dia, mas às vezes um dia muda o resto. Se você chegou até aqui, você já entendeu o título que me trouxe. O filho do milionário me humilhou no jantar. No dia seguinte, o pai mudou tudo. Mudou o quê? A agenda, a mesa, o ouvido, os baldes, a sopa, as palavras, as mãos. E quando a mão muda de lugar, o coração muda de ritmo. Não é milagre. É trabalho. É escolha. É continuidade. Agora eu te peço uma coisa de coração. Porque histórias como essa só fazem sentido quando encontram gente de verdade do outro lado. Se essa narração te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise lembrar que mudar é possível sem discurso bonito. Comenta aqui embaixo qual cena te pegou mais. A sopa na casa da minha mãe, o rodízio do Caio, o índice Balde virando piada interna, ou a noite do restaurante virando cantina. E se quiser seguir nessa toada, já clica para assistir o próximo vídeo sugerido. Me chamaram de estagiário eternamente. Um erro de planilha me deu voz. A gente se encontra lá, de preferência em volta de uma mesa que iguala. Até já.